nós temos aberto o espaço, especialmente para os jovens da igreja que desejam trazer uma palavra, meditando nela, para que a família da igreja possa receber. Aqueles que têm algo a dizer, orientados pelo Senhor, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Nós temos tido momentos muito bons aqui com alguns jovens, e está aberto não só para os jovens, né? E nesse dia, mais uma vez, nós temos a alegria de ouvir a palavra de Deus através da vida do nosso querido Leandro. Vem para cá, vamos orar, que Deus possa te usar mais uma vez com grande graça, com muito amor e humildade. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui o teu filhinho, Pai, que vai, Senhor, trazer uma palavra que nós temos certeza está no teu coração, Deus. Usa a ele, Senhor, na medida que o Senhor quiser, que a sua boca fale somente da sua vontade, Senhor, inspirado por ti, na humildade, no amor, Senhor, no temor de ti, e que ele possa ser grandemente abençoado, e toda a tua igreja aqui representada nesta hora também. Senhor, eu te louvo e te agradeço e coloco este momento em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. A paz de Deus. Amém. Hoje eu vou falar sobre a união com Cristo. Cristo, ele quer ser um corpo, assim como ele é Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. Ele também quer que a sua igreja seja um corpo só com ele. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, Colossenses 3. Amém? Colossenses 3. Colossenses 3, a partir do versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Pastor, a senhora pode orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos na Tua presença, Deus, e queremos nessa hora, Senhor, glorificar o Teu nome, Senhor, e Teu Filho, Senhor, Teu servo escolhido hoje para trazer a palavra, Senhor, possa ser usado na Sua multiforme graça, que o Senhor venha, Pai, queimar os Seus lábios, e que Ele traga uma palavra rema para as nossas vidas, Senhor, porque eu sei, Deus, que Tu já falastes com Ele, Senhor, e agora a Tua igreja ouvirá também aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que Ele seja usado por Ti nessa hora, Senhor, e a Tua igreja edificada mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode aceitar. Antes da gente meditar nesses versículos que são muito nobres, muito ricos, vamos começar a ler e a meditar a partir do versículo 5, em que o subtítulo ele diz: os resultados dessa união. Os vícios devem ser abandonados. Os vícios da carne, os vícios são os pecados, são as nossas fragilidades, os nossos defeitos. O ser humano ele é pecaminoso, a natureza dele é pecaminosa, mas a Bíblia diz que nós devemos abandoná-los para a gente se tornar uma pessoa melhor. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena,
quais são elas? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. A ira de Deus, irmão, é muito diferente da ira do homem. A Bíblia diz que Deus fez a gente imagem e semelhança. Semelhança, nós, humanos, não quer dizer que a gente é igual a Deus. A gente é só semelhante. Nós temos sentimentos de amor, de compaixão, todos os sentimentos, assim como Deus também tem sentimentos, mas é muito diferente, é uma coisa muito complexa e muito perfeita. E a gente só vai entender isso quando a gente estiver com Ele. É só ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Fala no passado. Hoje você é um novo homem, hoje você é uma nova pessoa, porque você conhece a verdade. Agora, porém, nesse instante, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Nesse momento, irmão, Deus falou comigo ontem que eu devia bloquear ainda essas coisas que eu tenho, coisas semelhantes. No dia de hoje, irmão, pense nesse momento o que você precisa mudar. Talvez não seja tudo, alguma coisa em que você sinta que você está fazendo ou agindo, que você fala, não está agradando a Deus. Deus quer que eu mude esse meu jeito. Eu decidi ontem em mudar a impureza. Eu quero buscar a purificação. Eu quero ser puro diante de Deus. Eu vou buscar isso. E de onde eu vou buscar a pureza? Uma vez o pastor me disse que o ser humano é que nem um copo d'água. E se ele está cheio de água suja, então a gente tem que encher de água limpa, até expulsar toda a água suja. O que é água? A água é a palavra de Deus. A água é Jesus Cristo. Então nós temos que nos encher dele. A gente tem que se encher da palavra. E outra coisa que eu decidi é a linguagem obscena. Ela não agrada a Deus. A gente tem que ter uma linguagem nova, uma linguagem de cristão. E as pessoas olham e falam, pô, ele fala decentemente. Isso é o mínimo, eu acho, né? Eu, pelo fato de ser jovem, pelo fato de ter vivido muito tempo na rua e por aí, a gente fala ainda muitas gírias, muitos palavrões, eu decidi que eu vou mudar. Mas então, no final do culto, pense o que você quer mudar da sua vida. Vamos entrar no propósito de mudar durante algum período, uma semana, 15 dias, e eu garanto, pelo nome de Jesus, irmão, que vai haver libertação. Isso que você vai procurando. Entra nesse propósito, vamos entrar juntos e Deus vai dar libertação para a gente. Só para explicar algumas coisas, maledicência é fofoca. É aquela pessoa que gosta de falar mal, é aquela coisa que não é construtiva, aquela coisa que não edifica, aquela coisa que é inútil, não serve para nada. Você vai falar para o irmão sobre o outro, vai falar mal, mas não vai ajudar nada. Então, só para explicar. Agora, a partir daí, continuando no versículo 9. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou,